Seja bem-vinda à live de hoje. O tema da live de hoje é virada de chave, porque na live de hoje nós vamos conversar com a Gi, que é aluna e está trabalhando, está enfrentando, vencendo, na verdade, a endometriose. Então, nessa live de hoje, nós vamos ver uma história real, uma história diferente da minha, né? De uma mulher que está vencendo, que está lidando aí com a endometriose, com a raiz emocional. Vamos conversar um pouquinho sobre os desafios enfrentados, né? E como é que tem sido essa caminhada aí de vitória, de conquista. Sejam todas muito bem-vindas. Oi! Agora deu. Boa noite, Gisele, tudo bem? Boa noite, Camila. Boa noite, meninas. Tudo bem? Ai, que legal. Seja muito bem-vinda a esse bate-papo de hoje. Obrigada, Camila. Ai, que legal. Gisele, o pessoal quer te conhecer, né? E para isso eu vou te fazer algumas perguntas. Se em algum momento eu te fizer alguma pergunta que tu não quer responder, tu pode dizer, Camila, essa aí eu não vou responder. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então, a primeira pergunta, Gi, pode se apresentar, né? Diz aí o teu nome, fala para nós, né? Durante quanto tempo que tu sofreu com dor, com cólica e com endometriose, né? Uhum. Eu descobri a endometriose tem pouco tempo. Assim, tem uns 2 anos, porque tem pessoas que já descobriu há mais tempo, né? Tem uns 2 anos e meio por aí que eu descobri. Mas, na verdade, tem pouco tempo. Tem pouco tempo que eu estou me libertando disso, né? Foi bem mesmo quando eu comecei a fazer com você a terapia mesmo. Né? Sim. Tem esse tempinho aí, que eu acredito que é pouco tempo, né, Camila? Tem uns 7 meses, né? Por Isso aí, mesmo. né? Hoje, e quais os sintomas que tu tinha? Era dores, muita cólica, contração na barriga, né? Era dor mesmo, dor na lombar, que eu achava até que era algo relacionado à coluna, né? Eu achava que era. Outras vezes eu pensava que era alguma coisa ligada ao rim, porque a dor era bem assim mesmo na lombar. E aí, mas era questão mesmo de dor, era dor mesmo. Não era uma cólica normal. Eu sempre falava, não é uma cólica, isso é uma dor de parto, porque eu tive um filho normal, então eu sei o que é uma dor de parto. É como se você estivesse colocando algo para fora, assim. A dor é terrível, terrível. Sim. Muito bem. E tu já tinha cólica, assim, desde novinha ou essa dor começou depois de adulta? A cólica menstrual eu tinha desde a primeira menstruação. Eu sempre tive. Sempre fui adepta a tomar aqueles remedinhos lá, sabe, para cólica. Sempre. Eu nunca me vi menstruando sem tomar alguma coisa para dores. Sim. E, Gi, assim, para as meninas que estão nos ouvindo, né? Cólica é normal? Não, não é. Não é normal, né? Eu achava e pensava também que era uma coisa normal, porque como desde a primeira menstruação eu sentia dor e as pessoas falavam assim, é normal, né? Os médicos falavam isso, né? Inclusive, que era normal. Então toma um remedinho que para a dor, né? Então eu acreditei também que era normal. Hoje eu sei que não é normal, né? Pelo contrário, é algo natural que acontece no nosso corpo. Então, por que eu vou sentir dor, né? Uhum, sim. E nessa caminhada aí, Gi, de investigação da origem emocional, né? O tema da nossa Uhum. live de hoje é virada de chave, né? Sim. Então, o que que tu conseguiu perceber na tua vida que tu considera como sendo assim uma virada de chave na tua vida com relação à endometriose? Nossa, foi algo assim libertador, né? Algo libertador. Porque
A primeira vez que eu vi você falando no Instagram, quando você falou a origem emocional da endometriose, eu achei uma loucura. Falei, como assim? É uma doença, é um problema, como assim emocional? Mas aquilo ficou martelando lá na minha cabeça, né? Ficou martelando. Eu falei, não, eu vou continuar seguindo ela. Aí comecei a continuar seguindo você. E ouvindo você falar cada vez mais coisa que mexia muito comigo, né? Eu falava, gente, essa mulher é feiticeira. Não é possível. Como é que ela sabe da minha vida? Eu achava uma loucura aquilo. E aí, cada dia mais eu me interessava, né? Então, assim, a virada de chave mesmo foi quando eu descobri que realmente tinha ligação com o emocional. Era uma origem emocional. Aí foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim, né? E ver, sabe, aquela menina lá atrás, sabe, que passou por vários traumas de infância, sabe? E outra coisa também, que estava ligado à filiação também, paternal, maternal, sabe assim? E foi aí a pegada. Foi quando eu descobri que eu estava carregando muita coisa que não pertencia a mim, não era minha. E eu carregava um fardo muito, muito, muito pesado, muito grande, né? E eu não estava conseguindo lidar com aquilo mais, né? Meu corpo começou a adoecer. Eu não conseguia mais lidar com aquilo que doía, né? Eu não percebia, mas eu estava sofrendo por carregar aquele fardo, né? E foi aí onde eu descobri que eu não era a pessoa que eu deveria ser. Eu estava sendo uma pessoa que eu estava carregando coisas de outras pessoas. Foi aí onde eu me toquei, né? E eu falei, não, né? Mas isso, claro, com a sua terapia sozinha eu jamais iria descobrir tudo isso. Foi aí onde a gente fez, né, toda aquela análise, né, da vida, da nossa vida, da linha da vida, né? E eu fui vendo, assim, Camila, coisas que tinham acontecido comigo na minha infância que me fez pular de fase. Várias vezes eu pulei de fases, né? E esses fatores, assim, traumatizantes, né, que aconteceram na minha vida, eles não foram tratados, né? Eu passei por cima de tudo isso, eu fui passando por cima de tudo. Só que chegou um momento que, né, eu não aguentava mais, né? Eu estava sofrendo com tudo isso. E foi aí onde eu entendi que realmente tinha origem emocional. Porque estava tudo ligado. Tudo ligado. Aí eu falei, não, ela não é uma bruxa. Ela é uma terapeuta, gente, muito, 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 muito estudada. E então, assim, isso foi me libertando, porque eu fui deixando as cargas, sabe? Como eu já falei com você, né? Eu queria controlar tudo, eu me achava responsável por tudo, inclusive a vida familiar, né? Dos meus pais, da minha mãe, eu tinha que... Então, eu era o controle deles em tudo, em tudo. Quer dizer, eu não estava vivendo minha vida, Camila, sabe? Eu estava vivendo a vida deles, não a minha. Então, você imagina uma mulher sobrecarregada de tudo isso, né? Como que vai ser? Né? Bem complicado, né? Situação bem complicada. Então, assim, quando eu comecei a entender isso, e eu comecei, não, eu não tenho que carregar aquilo que não é meu, não me pertence. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso entregar esses fardos para quem pertence, né? Aí foi aquela sessão que a gente fez lá, de transferir os cargos. O meu era um baú, era um baú bem pesado. E eu levei esse baú e eu entreguei esse baú para 4 pessoas. 4 pessoas, não sei se teve alguém que também passou por isso. Mas eu entreguei para 4 pessoas. Eu entreguei para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão e para o meu avô. Vai com a tua carga. Então, assim, hoje eu estou uma mulher livre, eu me sinto livre, dona de mim mesma, das minhas emoções. E, assim, não só em relação à questão da dor, né, que graças a Deus não me sinto mais, mas em outras questões me ajudou em muitas questões. Porque eu era uma pessoa muito fácil de ser controlada. Eu era. Hoje eu já sou autor da minha vida. Eu decido o que é bom para mim, o que eu quero e o que eu não quero.
Que Eu linda. sei o que é bom para mim. Sim. Gi, e tudo isso que tu tá falando, né, dessa terapia que tu fez, foi lá nas terapias guiadas, nas mentorias em grupo, né, lá dentro Sim, do curso, sim. né? Do curso, isso, lá dentro do curso. Aprendi muita coisa de mim mesma, Camila. Tanta coisa que eu aprendi de mim mesma. E aprendi, assim, descobri coisa de mim e até do meu marido, né? Porque na Sim, terapia eu falei assim, eu sou controladora comigo mesma e você é controlador também. sim. Aí ele falou assim, eu sou, verdade. Eu falei, eu sei que você é. Então, assim, foi bem interessante essas coisas. Ai, Gi, que E eu sou legal. controladora comigo mesma. Me diz uma Sim. coisa, assim, o que que tu considera, assim, tem algum momento especial, alguma informação especial que tu entrou em contato que isso, assim, foi uma mexida para ti, uma virada para ti, que tu pensou assim, uau, é isso aqui? Sim, Camila, o que mexeu mesmo assim nessa questão comigo é que eu queria me libertar, eu queria ser feliz, sabe assim, eu queria. Então isso me fez essa busca, sabe, de não se conformar, porque eu sei que tem pessoas que se conformam, sabe, assim, de ficar sentindo dor, de ficar sofrendo. E eu não me conformei com isso. Eu queria ficar bem comigo mesma, porque eu não estava, sabe? Bem comigo mesma. Então, assim, essa necessidade de eu estar bem comigo mesma, de eu me sentir livre, né? Foi o que me fez buscar, entendeu? Isso aí. E quando eu descobri, Camila, que o que eu estava sofrendo não era escolha minha, essa foi a chave. Não era escolha minha. Tá? Por que eu vou sofrer por uma coisa que eu não fiz? Sabe? Não é minha. Eu posso sofrer por coisas que eu faço, tá? Se eu fiz, eu errei, eu fiz, mas eu não estava sofrendo com escolhas minhas, sabe? Aí foi a chave, Ai, né? que legal, olha só. Que aprendizado para quem está aqui ouvindo, viu? Sim, Muito importante isso que a Gi está falando. Muito importante. Gi, e tu é de uma família com vários irmãos, né? sim. Oito. Ui, muito. Oito. Oito são cinco homens, três mulheres. Mas a gente perdeu a mais velha, né? A gente perdeu a mais velha. Então E, hoje só somos duas. sim, e me diz uma coisa, assim, olhando para ti hoje, né? Para a transformação que tu conseguiu obter, porque todas essas pessoas viveram situações parecidas contigo no ambiente, né? Talvez mais distante de idade, situações diferentes, né? Mas tu Uhum. observa hoje diferença em quem tratou da ferida emocional e em quem não tratou? Nossa, muita, muita, Camila. Eu vejo isso o tempo todo. Eu trabalho com um público feminino, né? Porque eu sou cabeleireira, você sabe disso, que eu acho que eu já comentei. Então, assim, eu vejo isso o tempo todo. Quando elas sentam lá, que elas começam a conversar comigo, eu falo, nossa, faça terapia. E já te indico. Faça terapia, Camila. Gente, é libertador. Você não tem ideia. Você se sente leve, você se sente livre. Então, assim, eu sempre vejo isso, Camila, quando elas não tratam, sabe, essa ferida. Porque eu vejo que a pessoa, ela é, assim, massacrada, sabe? Ela está sendo massacrada. E é uma diferença enorme. São pessoas que, quando trata, hoje eu me sou muito mais resolvida, muito mais resoluta, absoluta, entendeu? É, é muito diferente. Sei lá, nasce uma outra pessoa dentro de você, você entendeu? Uma nova mulher resolvida, mais forte, entendeu? Eu acho que é isso. Que legal. Então, Gi, tu não sentiu diferença só no teu corpo, então? Não, não, não só no meu corpo, em tudo.
Uhum. em tudo, Camila. E quando eu conto isso para as meninas, né, que eu falo para elas isso, elas falam, nossa, Gi, como você mudou, como você mudou. Você está tão tranquila. Porque eu era aquela pessoa que eu ficava brigando comigo o dia todo. Brigando, cobrança em cima de mim mesma. Eu fazia faculdade, né? Acho que eu comentei com você. Eu tranquei de tanta cobrança que eu fazia comigo mesma. Eu não estava conseguindo lidar com as minhas próprias cobranças, além da faculdade ter até elas, eu não estava conseguindo lidar, porque eu era esse tipo de pessoa. E ficava brigando comigo mesma o dia todo. Aí foi quando a gente, na terapia lá, né? Foi quando você falou, cuidar do comportamento, dos pensamentos, né? E foi onde eu falei, eu vou perceber o que eu vou pensar hoje o dia inteiro. Foi onde eu comecei a perceber que eu fazia isso o tempo todo. Eu falei, cara, eu tô me matando, porque eu faço isso comigo o tempo todo. Então, assim, foi mudança de comportamento, mudança de pensamento, foram várias mudanças, né? Porque, assim, eu vou te contar uma coisa, questão de alimentação, Camila, eu tinha uma alimentação super, super, porque eu já tinha uma restrição, sabe, alimentar. E eu fiz a alimentação cru, para você ter ideia. E eu não me limitei dessa dor. Então, assim, hoje eu vejo minhas amigas que elas fazem alimentação cru, mas elas morrem de dor, elas sentem dor, elas sofrem com dor. E eu falo para elas, não adianta você só cuidar da alimentação. Tem origem emocional por trás de tudo isso. Você precisa tratar o emocional. Aí a alimentação, ela é complementar, né? É igual você falou, toma remédio para o que cala a boca. Resolve o que está por trás disso, né? Que eu achava que você era feiticeira, né? Mas depois eu entendi que não, que você é muito estudada, muito entendida, uma pessoa assim que surgiu na minha vida. Eu falei, essa mulher veio enviada de Deus para minha vida, eu vou me libertar. E foi o que aconteceu, né? Graças a Deus, Camila. Então, assim, o que eu digo para as meninas, né, que estão assistindo, olhe para dentro de vocês. Tem algo aí acontecendo. É que nem você falou, Camila, a gente não é só um corpo, a gente é uma mente aqui, ó, poderosíssima, trabalhando, né, com o nosso corpo, né, emoção. Então, eu tinha a concepção de que a gente só era um corpo, tipo, adoeceu tal coisa é porque é doença, né? Eu sempre pensei assim, nunca me imaginei que tinha ligação com as emoções, que tinha ligação com coisas que você tinha vivenciado lá atrás na infância, né? Por isso que eu achava que, nossa, essa mulher sabe da vida da gente, mas nem conhece a gente. Então, assim, é algo maravilhoso, gente. Sei lá, não tem, assim, é algo assim que só quem vivencia, né, Camila? Que você vivenciando, só isso. Sim. Olha só, tu revelou aqui uma virada de chave importante para as meninas que disseram, né? Ah, eu fico pensando em várias coisas, mas não consigo descobrir o que pode ter sido o real motivo. E a Milena falou, mas eu também. A Gi falou aqui que ela decidiu um dia registrar o que pensava, né, Gi? Exatamente, isso mesmo. Eu tirei um dia só para observar meus pensamentos. E eu não me peguei nenhuma, nem duas vezes fazendo a mesma coisa. Foram várias vezes eu fazendo, repetindo o mesmo comportamento de pensamento. E eu lutando em mim, não vou ficar fazendo isso, não vou. Mas doideira, mas não é doideira não, tá? É que é assim mesmo. Sim, sim. E aí foi até onde eu colocar no trilho o meu pensamento. Ele começou a entrar no trilho, eu comecei a sentir tranquila. Comecei a sentir leve, sabe? É muito triste quando a gente fica se cobrando, se massacrando, sabe? A gente está fazendo mal, a gente está sabotando. A gente está se sabotando, né? E é por isso que a gente precisa de uma pessoa como você, estudada, instruída, para nos orientar como que a gente deve fazer com o nosso pensamento. Porque, assim, a gente procura um clínico só para cuidar daquela parte lá, do órgão, né?
a gente procura um médico para cuidar do coração. A gente procura um médico, um oftalmologista para os olhos. Mas a gente não procura cuidar da mente, das emoções, né? Então, tipo assim, não adianta, né? Você vai tomar remédio e vai continuar no mesmo, que nem eu te falei da minha amiga, que ela tem uma alimentação 100%. O que é uma alimentação crua, Camila? Não é uma alimentação 100% sem nenhuma química. Sim. E ela sente dores horríveis, horríveis. Já comentei dela para você. Ela sofre pra caramba. Só que eu já falei para ela que ela precisa fazer, né, fazer uma terapia para entender o que está acontecendo com ela, com a mente dela, né? Ela me confirmou tudo que eu dizia para ela sobre a questão dos pensamentos, né? Ela sempre dizia, é verdade, eu sou assim. Uma pessoa muito controladora, quer controlar tudo. Ela falou, é verdade, eu sou assim. Sim. Então, assim, tudo que eu falava, ela dizia que era verdade. Mas é uma pessoa que se nega a fazer terapia. Assim, é meio que se nega a fazer terapia. Não sei porquê, eu adoro fazer terapia. Para cada um tem uma hora, né, Gi? Tem um momento, Sim, né? sim. E conforme tu aprendeu ali no curso também, vocês, gurias, assim, ó, existe um porquê e um para quê de hoje a gente desenvolver esse comportamento, né? Sim. Então, Tem. olha só, a Bianca perguntou aqui, entrei atrasada, desculpe, a Gi alcançou a cura? Como é que você está hoje, Gi? Graças a Deus, eu não sinto mais dores. Ah, eu tô livre dessa coisa, né? É que nem você falou, né, Camila? Às vezes, quando você vai fazer o exame, a endometriose, ela já cauterizou, né? Tipo isso, né? Cauteriza, né? Então, assim... Na fase resolutiva, a gente pode ter redução de focos e a gente pode ter um foco que está lá, mas que não reage mais aos hormônios, né? Que está morto. Isso. Eu espero em Deus que quando eu for fazer o exame, a minha esteja assim. Mas dor eu não sinto mais, graças a Deus. Eu nem quero mais sentir, Deus é mais. Nunca mais passar por isso. Eu sofri, gente. Eu sofri. E não sei se a Bianca ouviu, né? A Gi já fazia uma alimentação muito bem controlada por causa de um outro problema de saúde, né? E mesmo assim. Sim. E a grande... Mesmo assim, Pode falar, Gi. Mesmo eu fazendo alimentação super, 100%, eu não me libertei da endometriose. Eu sentia dores o dia inteiro. E eu tomava remédio, eu aprendi a me medicar. E era direto na medicação, né? Graças a Deus eu não tomo mais remédio para dor. Graças a Deus. Sim. E aí a gente vai juntar, né? A grande sacada aqui, né, Gi? É juntar a eliminação de sintomas físicos com aquela tortura emocional que existia, que não existe mais, né? Isso mesmo. Porque essa tortura, ela, que nem você falou, vai contraindo os nervos, os músculos. Sempre que eu começava a sentir dor, Camila, eu lembrava do que você falava. Reveja o que você está pensando, reveja o que aconteceu durante o dia que te chateou, por que você está sentindo aquela dor, porque a musculatura ela vai contraindo, né? Aí quando eu pegava na minha barriga, estava tudo contraído. Aí eu deitava, tomava um chazinho, relaxava, falava, não fica chateada não, filha, vamos, o que foi? E aí eu sempre descobria o que tinha acontecido. Eu tô assim por causa de tal coisa. Às vezes era até um pensamento, às vezes não era uma situação mesmo que aconteceu, mas às vezes um pensamento desencadeava isso, né? Aí foi onde eu realmente persisti em ter um pensamento positivo. Né? Não ficar me chateando com as coisas, sabe? Brigando. Não. Sim. O que tiver que resolver, eu vou resolver pessoalmente. Olha só. E uma pergunta que eu quero te fazer, Gi, vê se tu fica à vontade para responder. Os problemas familiares, eles não terminam, né? Não desapareceram só porque tu mudou o teu jeito de pensar. O que foi que aconteceu, então? Para isso não te afetar mais.
né, os problemas familiares continuam acontecendo. Igual surgiu aquela bomba que eu te mandei lá esses dias. Mas eu estava tão tranquila, sabe? Porque era um problema com a minha mãe, porque faz dívida, e aí a família que tem que se preocupar com as dívidas que ela fica fazendo. A Gisele lá, sabe, uns 7 meses atrás, ela ia correr para pagar as dívidas dela, entendeu? Ia correr, ia, sei lá, ia falar com meus irmãos e a gente precisa pagar a dívida dela. A Gisele de hoje simplesmente falou assim, você fez a dívida, você paga. Se eu faço minha dívida, eu pago. Então, meu bem, arca com as suas coisas, que eu arco com as minhas coisas. O problema é seu, não é meu. Entendeu? A minha irmã ficou lá se descabelando toda, porque ela tem que cuidar disso. Eu disse pra ela, o problema não é seu, nem meu, é da mãe. Deixa ela resolver o problema. Então, assim, os problemas continuam existindo, mas hoje eu sei lidar com eles de uma forma diferente. Não vou ficar carregando mais carga de ninguém, né? Sim. Claro que se os meus pais estiverem doentes, aí eu vou lá cuidar deles, né? Mas essas questões, não. Cada um resolve seu problema, né? Então, tu conseguiu encontrar o teu ponto de equilíbrio, né? Sim, é essa é a palavra, equilíbrio. Hoje eu estou muito bem equilibrada. Muito bem, muito bem. E Gi, o que que você diria? Aqui tá né, as meninas que estão nos ouvindo são várias colegas tuas, alunas do Ventre Livre, meninas que sofrem de dor. O que você diria para essas mulheres? Eu diria para elas, cuide na questão da alimentação, cuide. Mas cuide do emocional. Porque no meu caso, teve mais efeito quando eu comecei a cuidar do emocional do que quando eu estava cuidando da alimentação. Eu cuidava da alimentação, eu tomava os chazinhos, eu colocava argila na barriga todas as noites. Eu não obtive melhora. A minha cura foi emocional mesmo, Camila. Foi emocional mesmo. Tanto que você conhece a minha história, você sabe. Então, assim, muita coisa. Tava, assim, muito pesado para mim, né? E eu precisava disso, né? Então, eu digo isso. Cuide da alimentação, sim, mas vocês precisam cuidar do emocional. Porque é muito forte. Cuidar dos pensamentos também. Cobrança, cobrança é a pior coisa. A cobrança de si mesma, eu já passei por isso, é a pior coisa. Você viver se cobrando o tempo todo, querendo que tudo seja redondinho. Não vai ser. Perfeito. Né? Sabe aquela coisa de aceita que dói menos? Então, aceita que nem tudo é redondinho. Seja leve, sabe? Seja leve. Muito bem. Gi, muito obrigada pela tua contribuição. Hoje, aqui, quem prestou atenção e quem anotou, aprendeu muito com a tua história, né? Tu trouxe muita informação preciosa para essas gurias todas aqui. Ai, que bom. Fico feliz. Eu espero que elas cheguem a se libertar de tudo isso, né? Também. E tenham uma vida plena, né? Tenham uma vida plena. Porque nós merecemos isso. Né? Nós somos lindas, maravilhosas. Nós geramos filhos, né, Camila? Coisa linda. Geramos filhos. Somos nós que transmitimos esse amor para os nossos filhos. O nosso lar se torna mais belo. Então, assim, a gente merece ser plena, ser feliz. E eu entendo isso hoje, né? Deveria ter visto isso mais cedo. Mas tudo bem, tá ótimo. Sim. E que idade tu tem hoje, Gi? Hoje eu tenho 47. 47, olha aí. Então tem muitas aqui, né, que estão mais jovens que já podem aprender com a tua experiência, né? Começar antes, né? Isso mesmo. Vai ter muito mais benefício, viu? Se eu tô tendo, né? Com 47, imagina elas que são novinhas, muito mais. Sim. E continue fazendo terapia, né? Porque ela é uma terapia, gente, é um divisor de água na vida das pessoas, né, Camila? Você que passou por isso também sabe. Sim. E o que tu acha, assim, o que tu diz, Gi? O que representou, então,
ter acesso às aulas, ao conteúdo, à informação do Ventre Livre para ti? Eu considero assim como um presente de Deus, Camila. Foi um presente de Deus na minha vida. Porque se eu não tivesse tido acesso a tudo isso, eu não tinha tido esse conhecimento de mim mesma hoje, sabe? Porque eu vi hoje lá no seu Instagram, você pode ler vários livros, mas se você não lê a sua história, sabe? Olhar para a sua história. Eu fui buscar na minha família as coisas, queria saber, porque quando você começou a falar, vocês devem procurar saber o contexto de história da avó, do vô, e eu fui atrás. Hoje eu entendo o que ocorre comigo, eu entendo até o que ocorre com meu filho. E eu converso com ele. Eu falo para ele, filho, não carrega nada que não te pertence, porque a mamãe já sofreu carregando. Isso não te pertence. Porque, infelizmente, Camila, a gente transmite tudo para eles, né? Para as que querem ter filho, se cure primeiro, para que seu filho não absorva isso tudo, sabe? Eu não tive essa oportunidade. Meu filho hoje, ele tem situações que ele vivencia porque eu transmiti para ele isso, né? Mas eu ajudo ele a lidar com isso. Eu falo para ele, isso não te pertence, filho, olha, né? Então, mas é isso, né? Foi para mim, assim, não tenho palavras assim para agradecer, né? Como que isso tem sido bom para minha vida. Que legal, Gi. Muito obrigada pela tua contribuição. Muito obrigada pelas tuas palavras. Né? Tem muitas meninas que estão nessa caminhada e que com certeza, né, se encheram de força, de coragem através do teu testemunho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Camila. Para mim é assim, uma satisfação muito grande poder compartilhar da minha história, né? Porque isso porque eu não relatei todos os problemas que eu tive de infância para hoje ser essa mulher que eu tô sendo, né, Camila? Mas você que sabe, para mim está sendo uma vitória. Sim. Talvez, gurias, vocês pensem assim, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. Talvez a maioria de vocês não tenha passado pelas coisas que a Gi passou. Então, apesar de tudo isso, né, ela é uma vencedora. E eu fico impressionada com isso, Gi. Fico impressionada, né? Tu tá de parabéns por ter se aceito, né? Se recepcionado. Vem pra mim. Sim, Camila. Porque isso é um fato que você falou aí. Às vezes a gente fica se apegando a tudo de ruim que aconteceu na nossa vida e deixa de ser feliz. Era isso que estava acontecendo comigo. Sabe? Vamos deixar para lá isso tudo que ocorreu. A vida, ela continua. Você tem N oportunidades. Então, vamos aproveitar isso para ser feliz agora, ser feliz hoje. E é isso que eu estou fazendo com a minha vida. E eu agradeço e louvo a Deus por essa oportunidade. Né? Eu sempre fui de buscar o melhor. Aí foi aonde que eu te encontrei. Querida. Tu sabe que quando eu comecei a minha caminhada, Gi, uma das profissionais, que era nutricionista, né? Que nem era nada de emoções, assim. Mas eu falei para ela assim, como que isso vai ter conserto? E a minha história não é nem um pouquinho do que foi a tua. Mas eu já achava que a minha história não tinha conserto. E ela disse assim, não existe nada que não tenha conserto. Eu achei aquilo tão absurdo. E hoje, vendo a tua história, eu vejo que não é assim mesmo, né? Sim. Resiliência. Eu nasci com resiliência. Eu não sei. Eu passando com a psicóloga, ela falou para mim isso é resiliência. E eu fiquei imaginando, poxa vida, Deus é tão bom. Porque se eu não tivesse resiliência, ia ser tão difícil para mim lidar com tudo isso, né, Camila? Sim. E chegou a hora, né, de olhar para a raiz, olhar para o problema, né, e ter essa libertação no corpo, né, Gi? Já teve a história, né? Agora vamos aproveitar a parte boa da história, né? Exatamente.
Eu falo, Deus é maravilhoso, gente, porque Ele nos dá essa oportunidade. A vida não é só coisa ruim, sabe? Tem tanta coisa linda na vida, tantas coisas boas, e isso que a gente está vivenciando aqui é uma delas, Muito, né? muito. Aham. E agora eu vou contar, eu vou dar meu testemunho aqui. Por favor. Sim, porque eu aprendo muito com vocês, né? Vocês transformam a minha vida diariamente. E tu é uma pessoa que transformou a minha vida. Teve um dia que eu não estava bem, mas as meninas dos grupos, né? Cada turma tem o seu grupo, existe uma interação muito bonita ali. Sim. E aí um dia alguém falou alguma coisa e a Gi colocou lá uma música, né? Era um louvor até. Foi. E eu ouvi aquilo lindo. ali. Aquilo para mim foi uma terapia. Aquela música foi transformadora. Eu chorei tanto, Mas tanto. aquela música, Camila, desde o primeiro dia que eu ouvi ela, eu só pensava na sua história. Eu falava, gente, como que essa história é a Camila toda? É ela. E mexeu muito comigo aquela música. Tá lá Pois na minha é. playlist, eu escuto várias vezes. Eu amo aquela música. Eu amo aquela música, gente. Porque é uma música de vitória, né? De vitória. Sim. E foi o que aconteceu, né? Vitória. Com certeza. Gi, muito obrigada. Te desejo assim, uma excelente Eu noite, que uma excelente agradeço. semana. Tudo de muito Obrigada. bom para ti, né? Que tu continue Obrigada. colhendo, porque isso que tá acontecendo agora, né? O que tu tá fazendo Sim. agora, tu ainda vai colher muito resultado positivo, né? Não é agora Amém. só. Vem muita Amém. coisa boa pela frente. Parabéns por se Amém. permitir, viu? Amém. E agradeço de coração, viu? Agradeço mesmo pela sua colaboração em tudo isso. Querida. É como eu disse para você, falei, eu sinto que você vai ser um anjo na minha vida, e foi mesmo. Ai, eu fico muito grata de poder participar, muito mesmo. Teu trabalho é uma coisa linda.